Muito bem, aluno. Vamos a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender como obter ajuda dos comandos dentro do Linux. Bom, no Linux existem vários comandos que podem ser usados para obter ajuda de outros comandos e assim você poderá aprender como utilizar determinados recursos e para que serve cada um deles. Então vamos lá. Bem, os comandos mais comuns de ajuda são o whatthis, né, que descreve a função do comando, o main, que exibe a ajuda completa do comando, né, que é o principal, e o history também, que exibe um histórico de todos os comandos utilizados ou digitados. Existem também os comandos help, o info, o apropos, o erase e por aí vai. Vejamos alguns exemplos agora. Vamos lá, por exemplo, se a gente utilizasse o comando ls, né, como um exemplo, então eu poderia fazer assim. Ó. Se você não soubesse para que serve o comando ls, você poderia, né, fazer assim. Ó. Abre lá um terminal. E digita assim, ó. Whatthis ls. Aí ele mostra, tá vendo? Ó, lista o conteúdo do diretório. Vamos supor que eu quisesse fazer com pwd. Aí ele vai dizer que está falando em inglês, mas ele quer dizer que vai mostrar, vai imprimir, né, o nome do diretório corrente, né, onde você estiver trabalhando ali naquele momento. Vamos supor que você está querendo saber sobre o do. Olha lá, ele estima um espaço utilizado em determinado diretório, por exemplo. Né. Se fosse o date, né, ele vai mostrar, né, vai exibir na tela, ou então configurar a data e a hora do sistema. Né. Vamos testar o free. Então, o free é usado para exibir a quantidade de memória utilizada pelo sistema. Né? Então, o whatthis é bem interessante porque é uma ajuda rápida. Né? Se eu colocasse whatthis, né? O que é whatthis mesmo? Né? Ele vai dizer que ele mostra, né, ele exibe uma descrição aí de determinados comandos. Tá? Agora, o main ele é mais completo. O main ele mostra um conteúdo completo, né? Ou uma ajuda completa de determinado comando. Então, por exemplo, o ls ele vai mostrar todas as opções do ls e como utilizá-las e para que serve cada uma das opções, ó, ok? Então, por exemplo, "-i", ó, tá vendo? "-d", "-c", "-l". É claro que no decorrer do curso eu vou mostrando isso também para vocês na prática, né? Mas aqui o objetivo aqui é mostrar para que você depois leia, né? Para que você mesmo possa ler as páginas de manual de cada um dos comandos que você for utilizar. Que é claro que é um trabalho um pouco trabalhoso, porque cada manual tem várias páginas. Né? Então, é mais para quando você quer utilizar o comando e não sabe qual das opções é melhor para determinado objetivo seu. Outro detalhe importante é o main-k. Olha que interessante. O main-k ele busca um determinado comando ou comandos a partir de uma ocorrência ou a partir de alguma palavra que você digitar. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse saber quais os comandos são relacionados à palavra copy. Então ele vai trazer todos os comandos, né, que tem relacionado ao copy, inclusive o cp, que é um dos que nós vamos utilizar, que é para você copiar arquivos e diretórios. Né? Vamos supor que eu quisesse saber qual comando relacionado a list. Né? Então tem todos esses comandos que são relacionados à opção ou à palavra listar. Okay? Agora uma coisa interessante é também o comando history. O history ele guarda, né, os últimos comandos que você digitou. Tem como configurar até quantos comandos você digitou, mas por padrão normalmente é 500 até 1000 comandos que você digitou, ele guarda para que você possa recuperar isso no seu terminal. Olha que interessante. Então, por exemplo, se eu digitasse aqui history, ele vai mostrar todos os últimos comandos que eu digitei até agora. Né? Para você limpar o history, você faz assim, ó, history -c. E aí ele limpa o history
e agora o history não tem nada. Eu deveria digitar de novo os comandos para que ele possa mostrar. Então, por exemplo, vou digitar o pwd, ok? Aí ele vai exibir a localidade aí do prompt, né? A localidade onde você está no sistema nesse momento, qual o diretório exato. Vamos digitar ls, por exemplo, um ls-l, por exemplo, tá? Vamos digitar lá o cd barra mnt, por exemplo, ok? Vou digitar um do -sh, lá no diretório bin novamente, igual fizemos na aula passada. Vai mostrar lá, vai estimar lá que tem 9,5 megas nesse diretório bin. Vamos digitar um free para ver aí a quantidade de utilização de memória. Vamos digitar date para ver a data e o horário agora nesse momento, okay? E aí, quando você digitar um history novamente, olha o que acontece. Ele vai lá e vai mostrar que foram os últimos 8 comandos que você digitou. Então, o history é muito interessante, porque você pode recuperar determinados comandos a partir do history. Então, por exemplo, se eu digitar assim, ó, exclamação e C, ele vai buscar no history qual o último comando que eu digitei que começa com C, que nesse caso seria o CD. Ó. Então ele vai, além de digitar, ele vai executar. Quer ver? Ó? Olha lá, ele executa de novo aquele comando. Então, vou fazer de novo, ó, exclamação F. Aí então ele vai buscar dentro do history o último comando que inicia com F. Olha que legal. Então eu vou dar um enter, ele vai reexecutar o free, não foi? Beleza? Então é isso. Então, pessoal, a parte de ajuda é bem tranquilo, né? Bem tranquila mesmo. Você também pode utilizar o help, né? Um help em determinado comando. Então o help é assim, ó, ls -help. E ele vai trazer também a ajuda desse comando, né? Eu gosto mais do main, porque o main é talvez mais fácil, mais amigável a forma que ele exibe na tela a ajuda. Então é mais simples, né? O apropos é parecido com o main-k. O apropos é também, na verdade, um main-k, que ele vai buscar qual comando ou quais comandos são relacionados a determinada palavra. Lá, apropos, espaço, copy. Ok? Então é isso. E pronto. Nessa aula você aprendeu como obter a ajuda dos comandos, né, que você for utilizar, e também a encontrar comandos relacionados a alguma palavra ou ocorrência. Além disso, aprendeu a recuperar os comandos já digitados com o history. E então até a próxima aula, pessoal. Agradecemos por assistir. Se você gostou desta aula, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Acesse nosso site aprendertiagora.com.br. Até a próxima aula.